Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de história. Gente, hoje vamos falar sobre uma temática bem legal. Vamos começar o capítulo 10, né, lá do livro de vocês, e vamos falar sobre a coroa, sobre os impostos e sobre os inconfidentes nesse capítulo. Porém, na aula de hoje, nós ainda não vamos adentrar muito na questão dos inconfidentes. Vamos deixar para a próxima semana o conteúdo sobre os inconfidentes, que aí eu vou contar para vocês tudo como aconteceu. Só que hoje vamos falar um pouco sobre o interesse lá do rei de Portugal no ouro, lá das Minas Gerais. Então, como vocês já sabem, na época do descobrimento do ouro, todas as pessoas fizeram um alvoroço, teve guerra, teve briga e muita gente disputou esse ouro, não foi? E nessa época o Brasil ainda era uma colônia lá de Portugal. Então, o rei de Portugal, mesmo que de longe, ele administrava a sua colônia, que era o Brasil. E aí, nessa época do ouro, como houve todo esse interesse de várias partes nesse ouro de Minas Gerais, o rei, né, a coroa portuguesa, também ficou muito interessado nesse ouro e queria ali tirar sua parte, tirar sua riqueza também e participar daquele processo que estava enriquecendo muita gente. Então, logo, ele já tomou providências e medidas para controlar a extração do ouro no Brasil. E antes de abordar essa questão, né, de como que ele fez para controlar esse ouro, eu gostaria de lembrar para vocês, né, de comentar com vocês que a sede do governo de Portugal na colônia brasileira, ela funcionava assim. Como vocês já sabem, Portugal é um pouco longe do Brasil, não é? Tem que atravessar o mar para poder chegar lá, porque é em outro continente, no continente europeu. E já o Brasil fica na América Latina. Então vou colocar aqui o mapa só para vocês observarem melhor e entenderem como que funcionava, tá bom? Vejam aí que Portugal ficava bastante longe, não é? Então, para resolver essa situação, o rei, ele criou um governo geral no Brasil. E nesse governo tinha o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão da costa. E eles ficavam ali localizados em Salvador, no estado da Bahia. Então vejam aí a setinha, onde foi o primeiro governo da colônia brasileira. Foi onde a seta indica aí no mapa. Porém, como eu já falei para vocês, com toda a febre do ouro e a busca por controlar esse ouro, o governo de Portugal transferiu o seu governo aqui na colônia para o Rio de Janeiro. Então, eles foram transferidos de Salvador, lá na Bahia, para o Rio de Janeiro. Vejam aí a setinha onde ela está agora. Foi nesse local aí em que o governo se instalou, né, pela segunda vez. E Rio de Janeiro foi escolhido por ser uma cidade portuária, que facilitava o envio do ouro por navios. Então vejam aí a setinha do Rio de Janeiro para Portugal. Vejam como facilitou um pouco o transporte do ouro. Então, tudo isso fez com que o gerenciamento do ouro fosse mais fácil, até porque Rio de Janeiro fica bem próximo de Minas Gerais. Ó, vejam aí o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Vejam como ficam próximos um do outro. Então, essa proximidade permitia um maior controle sobre a região. E então, como o rei estava longe e era a coroa portuguesa quem decidia tudo que acontecia no Brasil, né, porque era sua colônia, o rei organizou esse governo, né, que ficou agora, como eu mostrei para vocês, na cidade do Rio de Janeiro, para controlar melhor toda essa questão do ouro. E aí foi nesse momento que o rei começou a querer a sua parte naquelas riquezas que eram extraídas. E ele começou a cobrar um imposto sobre todas as pedras preciosas que eram extraídas na região das minas. Esse imposto ficou conhecido como o quinto, porque era a quinta parte de tudo que os mineradores conseguiam obter naquela região. Então imaginem aí uma barra de chocolate dividida em 5 partes, ó. Vou colocar aqui na imagem para vocês. Vejam aí essa barra de chocolate dividida em 5 partes. Então, 4 partes era do minerador e uma parte
era da coroa portuguesa. Mesmo que eles não ajudassem em nada, mesmo que eles não fornecessem estrutura nenhuma para esses mineradores conseguirem esse ouro, porque os mineradores trabalhavam por conta própria. Então, a coroa portuguesa ficava apenas lá administrando, esperando a sua parte, né? Que era 1/5 de tudo o que era obtido lá na região das minas. Então, meus amores, essa era a maneira que o rei utilizava para retirar a sua parte do negócio, né? Então, a coroa portuguesa lucrava muito dessa maneira. Porém, como alguns trabalhadores, alguns mineradores não achavam justo essa cobrança, esse imposto, eles arranjavam formas de burlar a lei e de esconder o ouro. Esse ouro, ele era extraído em pó, né? Ele era obtido tanto nas minas como nos rios, né, lá da mineração, em pó. E aí, os mineradores, eles tentavam esconder parte desse ouro, até mesmo debaixo das unhas, nos bolsos. Onde eles conseguiam colocar um restinho de pó ali, eles guardava e aí eles mentiam sobre a quantidade de ouro que eles conseguiam obter. Então, o rei de Portugal, né, para tentar mudar essa situação, ele fez outra estratégia para fiscalizar melhor essa questão da extração do ouro. Então, o que ele fez? Primeiro, contratou mais pessoas para fiscalizar a exploração do ouro. Depois, o rei instalou a casa de fundição. E não era só uma, não, eram várias espalhadas em vários locais. Essas casas de fundições recebiam o ouro em pó, derretiam esse ouro e transformavam o ouro em barras de ouro. Dessa maneira, era mais difícil os mineradores, né, as pessoas que trabalhavam na extração do ouro, de esconder esse ouro. Então, tudo isso facilitou mais ainda a garantia do rei receber a sua parte, né, do ouro, receber o seu imposto. E aí, a partir dessa instalação da casa de fundição, o ouro em pó passou a ser proibido. Ele não podia mais circular, ele não era aceito como meio de pagar nada mais. Apenas era aceito o ouro em barra, que tinha o selo do rei. Os mineradores, eles desconfiavam muito dos trabalhadores lá das casas de fundição, tinham medo de serem enrolados, porém já não tinha mais o que fazer. O jeito era entregar mesmo o ouro em pó e esperar a sua parte, porque a partir do momento que o ouro em pó foi proibido de circulação, né? Qualquer pessoa que fosse encontrada com esse ouro era severamente punida. Portanto, eles não poderiam mais transportar esse ouro, eles tinham que pegar diretamente da mina e levar para a casa de fundição para que fosse transformado em barras de ouro. Então eu vou colocar aqui uma imagem que explica bem esse processo. Vejam aí. Todo o ouro extraído das minas brasileiras deveria ser imediatamente transportado para as casas de fundição. Na casa de fundição, o ouro era fundido, ou seja, derretido e transformado em barras marcadas com o selo real. Depois desse procedimento, o quinto era retirado e o restante entregue aos mineradores. Então vejam aí todo o processo de organização desse ouro após sua extração. Então, meus amores, vocês viram que não era fácil, não é mesmo? Então, meus amores, vocês lembram que na atividade passada tinha uma questãozinha para vocês perguntarem ao papai ou à mamãe o que significa impostos? Pois é, imposto, né? Esse imposto que eu expliquei para vocês era cobrado dessa maneira lá na época do Brasil colonial. Porém, nos dias de hoje, nós também temos os nossos impostos. Cada pessoa paga o seu imposto. Até você, sendo criança, você de certa maneira paga esse imposto por meio do seu papai ou da sua mamãe quando você quer comprar algum produto, quando você quer comprar algo para você. O imposto ele está ali embutido no valor de cada coisa que se paga, além de vários outros impostos que são pagos pelas pessoas adultas. E esses impostos são cobrados dos cidadãos
pelo Estado e eles devem ser investidos em educação, em saúde e em outros serviços para a população. Então, todos esses impostos que nós pagamos devem ter um retorno para o povo, para a população. E quando a pessoa não paga os seus impostos, ela está cometendo um crime e o nome dela é inscrito na dívida pública, né, do Estado, e ela pode ser também indiciada a um processo. Então, é um crime não pagar os impostos e todos nós temos essa obrigação enquanto cidadãos. Meus amores, o nosso conteúdo termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido como que funcionava toda essa questão do imposto lá do ouro, né? Que, como eu disse, era chamado de o quinto, era um imposto chamado de o quinto, que era a quinta parte de tudo que era extraído nas minas. Espero que vocês tenham compreendido todo esse assunto, porque ele é muito importante para o assunto da próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. E aí, vocês aguardem. Quem quiser já ler um pouquinho do conteúdo para se adiantar, pode, viu? Tem atividade na Agenda Edu, porém uma atividade bem curtinha, vai ser bem tranquila. E aí vai dar tempo sim de vocês realizarem a leitura do próximo conteúdo para que já estejam afiadíssimos na próxima aula, tá bom? Então, muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!